outro subprincípio que nós precisamos avaliar é o subprincípio da uniformidade geográfica. Esse subprincípio, ou essa regra, está aí na Constituição no artigo 151, inciso 1. Lá diz assim: é vedado à União, inciso 1, estabelecer tratamento desigual, ou seja, que não seja uniforme em todo o território nacional. Então observe que o caput do artigo 151, ele fala que é vedado à União. Então, quem não é estudioso do direito tributário, numa leitura imediata, compreenderia que essa regra, essa vedação, ela fosse restrita à União. Mas o STF, também interpretando esse dispositivo, aplicando o princípio da simetria constitucional, entendeu que essa regra, ela não é uma regra específica para a União, ela vale para todos os entes federativos. Então é vedado aí, você deve riscar a palavra União e deve colocar: é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. E o que é vedado à União? Estabelecer tratamento diferenciado ou desigual em todo o território, em seu território. O que é vedado, então, a todos os entes federativos? Estabelecer tratamento que não seja uniforme geograficamente. Esse subprincípio se chama subprincípio da uniformidade geográfica. Ok? Então vamos entender isso por meio de exemplos. Vamos imaginar que o Estado de Minas Gerais queira criar um novo tributo aqui dentro do seu território. E aí resolve estabelecer que algumas regiões do estado terão alíquotas menores do que as outras, alíquotas diferenciadas. Então, por exemplo, quem mora na região leste vai ter uma alíquota de 5%. Quem mora na região norte vai ter uma alíquota de 3%. Quem mora na região, vamos dizer assim, lá no centro-oeste de Minas, então vai pagar Zona da Mata, vai pagar 2%. Centro-oeste, 1%. Enfim, ele estabelece uma regra diferenciada para todas as regiões. E aí, é possível fazer isso? Não é permitido, porque a nossa Constituição veda estabelecer tratamento diferenciado entre as regiões, não pode. É preciso que haja um tratamento isonômico, uniformidade geográfica. Todos os entes devem estabelecer dentro do seu território tratamento geográfico, tratamento tributário isonômico, não pode estabelecer tratamento diferenciado. Ok, gente? Essa regra nós chamamos de uniformidade geográfica. Da mesma forma, vale para os municípios. O município pode criar um tributo dentro do seu âmbito territorial, estabelecer alíquotas diferenciadas? Pode? Não pode, ele tem que dar um tratamento isonômico. A União pode criar um tributo estabelecendo tratamento diferenciado? Não pode, é proibido também. Mas e aí? E no caso de incentivos fiscais, que é as chamadas isenções, é permitida? Eu posso conceder isenções? Isenções não é uma forma de dar tratamento diferenciado? Não é uma forma de estabelecer tratamento diferenciado? É sim. Isenções sim, são incentivos fiscais. Mas incentivos fiscais não fere a Constituição, já que a própria Constituição diz que não podemos ter tratamento diferenciado? E aí, fere? Gente, fere. Fere a Constituição? Fere. Mas desde que se ela não autorizasse. Se você não tivesse essa autorização constitucional, de fato feriria. Mas a Constituição ela autoriza expressamente. Se você vê a segunda parte desse inciso 1 do artigo 151, você vai ver que ela autoriza a concessão de incentivos fiscais. Mas tem um propósito para a Constituição autorizar isso. Ela diz que os incentivos fiscais visam garantir o desenvolvimento socioeconômico de uma determinada região. Então, incentivos fiscais são permitidos, desde que seja com esse propósito, assegurar o desenvolvimento socioeconômico. Mas o problema é que aqui no Brasil, muitas empresas valem-se dessa possibilidade de concessão de incentivos fiscais e acabam cometendo abusos, buscando incentivos com a proposta de obter vantagens, e que não é o propósito do legislador constituinte ao criar, vamos dizer assim, esses incentivos fiscais. Um bom exemplo de região, que eu sempre gosto de utilizar em minhas aulas, um bom exemplo de região que detém um tratamento diferenciado em virtude de incentivos fiscais que foram concedidos, é a Zona Franca de Manaus. Lá, com o propósito de atrair empresas para aquela região,
os entes federativos estabeleceram tratamento tributário para aquela região diferenciado. Isso tem uma lógica, assegurar que empresas vão para aquela região visando garantir, assegurar o desenvolvimento socioeconômico, né, daquela região. Tá bom? Então, incentivos fiscais podem? Podem. Fere a Constituição? Se você olhar, fere. Mas a Constituição expressamente autoriza, então a gente vai dizer que não teria problema. Ok? Outra regra ou outro sobreprincípio que nós precisamos avaliar é a não diferenciação, que está aí no artigo 152 da nossa Constituição, que diz que é proibido estabelecer tratamento diferenciado. Lá no artigo 152 da nossa Constituição, que diz assim, ó, vamos fazer a leitura e você vai ver que a leitura desse dispositivo ele é bem autoexplicativa. Então a gente não precisa nem ficar, vamos dizer, se perder muito tempo. Fala assim: é vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Outro detalhe: os estados, os municípios, a própria União não pode dar tratamento diferenciado a um produto ou um serviço, a um bem, a um serviço, por causa da origem. Ah, porque esse leite ele é lá da região do Vale de Jequitinhonha. Como lá não é uma região muito desenvolvida, então eu vou cobrar uma alíquota menor. Ah, mas esse leite vem lá da Zona da Mata, que é uma região melhor, mais desenvolvida, então eu vou cobrar uma alíquota maior. Pode fazer isso? Não. É preciso que haja também um tratamento isonômico em relação a bens e serviços, porque não se permite discriminação. Tratamento deve ser igual, não poder estabelecer regras diferenciadas simplesmente devido à origem ou devido à destinação que um bem ou um serviço terá. Tá bom? É o princípio da não diferenciação. O bacana é que a leitura desse dispositivo, do 152, é autoexplicativa. A gente consegue interpretar apenas com a leitura que o que se busca com esse artigo 152, que essa regra estabelecida ali, é justamente alcançar a isonomia tributária dentro do nosso país. Ok? Outra regra que nós precisamos analisar é a regra que está no artigo 151, inciso 2, que é o que nós chamamos de regra, o subprincípio, né, da não concessão de privilégios, que também é autoexplicativa, que diz assim: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores ao que fixar para as suas obrigações para os seus agentes. O que é isso? Não é permitido aos entes federativos estabelecer privilégios fiscais para seus servidores e para suas obrigações. Eu não posso, por exemplo, servidor público federal com alíquota de imposto de renda menor do que um servidor público estadual, um servidor público municipal. Não pode, porque isso aí seria discriminação, fere o princípio da isonomia tributária. Outro detalhe também que eu não posso fazer é cobrar por títulos, vamos dizer, tributar os títulos da dívida pública federal. A União, por exemplo, tributa os títulos da dívida pública, estabelece uma tributação dos títulos, em seus títulos da dívida pública em valores menores ou inferiores ao que ela aplica para os títulos da dívida pública dos estados e dos municípios. Não pode, porque isso fere o princípio da isonomia tributária. Ok? Então, última regra que a gente vai avaliar é a regra da interpretação objetiva do fato gerador, ou também chamada de cláusula pecúnia onolê, dinheiro não cheira. Essa regra foi criada, segundo a história, ela surgiu lá no Império Romano, quando o imperador Vespasiano estava tributando, né, pelo uso dos banheiros públicos, cobrando, né, valores para as pessoas, né, a população que utilizava esses banheiros tinha que pagar valores para o poder público. E aí o filho Tito questionou o imperador Vespasiano, falou: olha, pai, você não acha demais, vamos dizer assim, você não acha que o Estado está cometendo um abuso ao cobrar pelo uso de banheiros tão mal cheirosos? E aí o imperador Vespasiano respondeu ao filho Tito: filho, dinheiro não cheira, para o Estado o que importa é arrecadar. Se nós formos avaliar a lógica desse princípio, nós vamos pensar assim: o que o Estado quer de toda maneira é arrecadar. Por isso a sua fama de o fisco ser chamado, apelidado de leão.
ele quer, vamos dizer assim, desprato aprisionar, vamos dizer assim, atacar a presa, que seria a presa seria o contribuinte. De toda forma, aquela ferocidade que o Estado tem de tributar o cidadão. Mas se formos avaliar dessa maneira, a gente vai ver que o princípio da interpretação objetiva, ou cláusula pecúnia nolé, que significa dinheiro não cheira, vamos dizer assim, ela tem como ideia apenas trazer mais dinheiro para o Estado. Mas não é essa a proposta. O que o Estado quer com o princípio da interpretação objetiva é dar um tratamento isonômico para todo contribuinte. Vamos entender aqui. Imagine situação em que eu tenho um médico que não é habilitado para a profissão, mas que ele exerce atividade. Então, um profissional que se julga médico, né, que se para a população da região local, ele diz ser médico, e as pessoas acreditando no seu trabalho, começam então a se consultar, ele começa a clinicar, a fazer procedimentos e começa a faturar. E ele escritura toda a entrada, toda a saída de recursos, né? Ou seja, ele tem um livro de contabilidade com suas receitas e despesas. E aí, passado bastante tempo, identificou-se que esse médico era um falsário, e aí a polícia então consegue prender esse médico, né? E também consegue apreender o livro caixa que ele possuía. Então, diante desse livro caixa, conseguiu identificar o quanto ele faturava, arrecadava e gastava. Então, diante disso, é possível que a Receita Federal apure valores a serem pagos a título de tributação, uma vez que, se ele teve rendimento, logo isso é fato gerador do imposto de renda. E aí, mesmo se tratando de uma atividade ilegal, ilícita, ou seja, exercício irregular de profissão, mas valores foram arrecadados ali, valores foram angariados com aquela atividade. Será que a Receita pode tributar? Pelo princípio da interpretação objetiva do fato gerador ou cláusula pecúnia nolé, eu entendo que sim. E já temos várias decisões judiciais que entenderam que é possível tributarmos atividades ilícitas, ainda que haja, vamos dizer, consequências legais para aquele que cometeu tais atividades. Por quê? Vamos imaginar aquele médico, se ele foi preso, ele vai responder à ação penal, ele pode ter confisco de patrimônio, ele pode ter, vamos dizer assim, condenação penal, às vezes anos de prisão ele vai ter que cumprir. Então, essas situações, elas podem ser levadas em consideração na hora de tributar? A licitude, vamos dizer assim, a licitude do ato pode ser levada em consideração? Não pode, porque segundo o artigo 118, que é onde está prevista essa regra da interpretação objetiva do fato gerador pecúnia nolé, entendeu o legislador que o fato gerador deve ser interpretado sempre de forma objetiva. Se o fato gerador tem como propósito gerar o dever de pagar tributo, ou seja, gerar obrigação tributária, então deve-se interpretar abstraindo-se a licitude do ato, a destinação daquele dinheiro, vamos dizer, as consequências penais ou consequências legais para o contribuinte. Não importa, o Estado precisa arrecadar. Mas, por um outro lado também, se você for verificar, o Estado precisa estabelecer isso para dar um tratamento isonômico. Porque se ele não vamos dizer, ter condições, se o Estado for proibido, melhor explicando, se o Estado for proibido de tributar em virtude de que o ato que ele está tributando é ilícito, se ele não ter essa condição legal de tributação, ele estaria dando tratamento diferenciado para quem está na ilicitude. E isso iria contribuir para que aqueles que andam, vamos dizer, dentro da lei, eles começassem a agir também com o propósito de cometer atos ilícitos, porque eles sabiam que não iam ter, vamos dizer assim, imposição de tributação por fato daquilo que eles estavam praticando, estaria sendo, vamos dizer assim, um ato ilícito que não poderia ser tributado. Então, o que o Estado quer tributar, sabendo que a licitude ou a ilicitude do ato não tem validade nenhuma. Então, lembre-se sempre, princípio da interpretação objetiva permite tributar independentemente da licitude, que a gente chama também de cláusula pecúnia nolé, que está no artigo 118 do CTN, tá bom?